A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Por favor, livro de Ruth, capítulo de número 4. Alguém acredita que Deus tem poder para restituir, gente? Ainda que nós tenhamos um texto base, Deus me orientou e nos deu esse texto para falarmos sobre restituição. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Capítulo 4 de Ruth, versículo de número 1 ao versículo de número 8. Acompanhe comigo essa leitura, em nome de Jesus. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te nisso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era, outrora, o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu. E tirou o calçado. Antes de que você se assente, diga assim comigo: Deus tem poder para restituir aquele que está descalço. Tome seu assento. Aplauda o nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, os 4 capítulos do livro de Ruth retrata um raro vínculo de amor entre uma nora e sua sogra. Ruth e Noemi, elas vão protagonizar uma das mais belas cenas de fidelidade entre seres humanos. Esse livro, o livro de Ruth, descreve a possibilidade das pessoas amarem seus semelhantes, além daquilo que o seu próximo possua. Esse livro, que narra a história das duas protagonistas, começa na cidade judia de Belém, com um casal de hebreus chamado de Noemi e Elimeleque. Esse casal, ele tinha
ou eles tinham 2 filhos. O nome do primogênito, Malom. O nome do caçula, Quilion. Essa família, ela está envolvida dentro de um contexto onde o culto a Deus estava banalizado. Preste bem atenção. Era a época em que os juízes de Israel eram levantados por Deus. Essa história do livro de Ruth está dentro de um período da história israelita cinzento, onde o tom da narrativa do livro dos juízes era: cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Deus, dentro do contexto da história de Ruth, não era respeitado. Cada hebreu fazia o que bem entendia em Israel. As regras de Deus não eram observadas. Todos eles viviam como se estivessem isentos de calamidades, por se tratarem ou por acharem que, por serem povo de Deus, toda a calamidade, todas as tragédias que aconteciam com os outros países não poderiam acontecer com eles. E é aí que o livro de Juízes decreta ou declara algumas narrativas escabrosas do povo hebreu. Por exemplo, o livro de Juízes está inserido dentro de um contexto de guerras entre as 12 tribos. Juízes conta a história de pessoas que praticavam sacrifício de seres humanos aos deuses cananeus. Esse livro também fala de prostituição generalizada. Teve até estupro coletivo dentro de Israel. E em meio a esse caos, a Bíblia abre um parêntese para contar a história de Ruth. Por causa dos pecados da nação, Deus cerra os céus, a chuva não cai, o orvalho não rega a terra, e a cidade de Belém mergulha na crise sem precedentes. Para quem não sabe, Israel é uma nação agrícola, e tudo que eles consomem vem do plantio da terra. Agora, o que chama atenção é que todas as vezes que os céus se cerram, que a chuva não cai, Deus toca naquilo em que eles estão mais seguros. Porque por eles se tratarem de uma nação agrícola, toda a economia, todo o PIB de Israel estava vinculado àquilo que a terra produzia. Mas o pecado, as regras que eram desobedecidas ou não eram observadas, faz com que Deus não permita que a chuva caia. E a chuva não caindo, a terra é afetada. E a terra sendo afetada, por não cair a chuva e nem o orvalho molhar a terra, o plantio não vinga. Em uma dessas vezes, quando Deus não faz a chuva cair, Deus mantém a sua atitude de punir o povo, como por exemplo na época do profeta Joel, quando Deus manda o ataque dos gafanhotos. Eu não sei se você já parou para prestar atenção que na profecia de Joel, quando Deus envia o profeta para alertar ao povo quanto à distância e o esfriamento espiritual, Deus, que não gosta de distância, vai criar circunstâncias para que Israel volte para ele. E uma das formas que Deus utilizou-se para trazer Israel de volta foi mandar um ataque dos gafanhotos. E o que chama a atenção é que esses gafanhotos não eram 4 tipos de gafanhotos. Era uma espécie de gafanhoto que entrava em metamorfose. Começou com uma largata, depois ganha asas e a Bíblia chama de migrador. Depois ele ganha o status de devorador e por fim, destruidor. Deus, ao mandar esse ataque dos gafanhotos, e esses gafanhotos começarem um ataque de forma elaborada por etapas, Deus estava esperando que Israel voltasse para ele. Aí Deus manda primeiro a largata. Eu não sei se você sabe, a largata tem o poder de cortar a vegetação.
cortar as folhas, cortar as flores, ao ponto de que ela deixa metade no pé, na árvore, na planta, e outra metade cai murcha no chão. Era o ataque em que o gafanhoto está no seu primeiro estágio. Uma lagarta, uma lagartinha, que tem o poder de cortar. Olha que coisa. Deus, ele não gosta de distância. Aliás, Deus, ele é especialista em mover com águas paradas. E se ele permitir que a nossa fé está em naufrágio, ele vai permitir que alguma coisa aconteça, ainda que ele mande uma largatinha para tocar nessas folhas, nessas flores. Israel não ouve os apelos do profeta Joel, então Deus dá asas às lagartas. E aí a Bíblia chama de migrador, porque a palavra migrador é algo ou alguém que migra, não tem morada ou não tem pouso fixo. O migrador, quando ele ataca a lavoura de Israel, ele leva embora aquilo que o cortador deixou para trás. Eu não sei se você já parou para pensar que existem algumas coisas que são tiradas de nós. Talvez Deus esteja permitindo que o migrador leve embora aquilo que você está mais apegado. Como Israel não ouve os apelos do profeta, Deus agora faz com que esse migrador vire um parasita fixo, e a Bíblia chama ele de devorador. E quando o gafanhoto está na fase de devorar, dentro de 80 espécies de gafanhoto, Deus se utilizou da pior. A pior espécie de gafanhoto Deus mandou para atacar a lavoura de Israel, que entra em metamorfose. Primeiro largata, depois o migrador, depois o devorador. E o devorador, não sei se você já leu Joel capítulo 1, versículo 6. O profeta chega a dizer que as mandíbulas do gafanhoto era como a força das mandíbulas de uma mordida de um leão. Porque a função do devorador é quebrar o galho da árvore. Se a lagarta corta as folhas, as flores, e o migrador leva embora aquilo que deixou para trás, olha que Joel capítulo 1, versículo 4 vai dizer: o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do migrador comeu o devorador. E o que o devorador deixou, o destruidor veio e acabou com tudo. Se o gafanhoto nasceu no seu primeiro estágio, corta, o migrador leva embora aquilo que ficou para trás. Persistindo o erro, Deus manda o devorador. E o devorador tem a finalidade de cortar os galhos. Porque não sei se você percebeu, nas patas dos gafanhotos tem uma espécie de serra. E aquilo que ficou para trás, eles vão serrando. Tente comparar isso a uma vida espiritual. Aliás, a Bíblia tem essa finalidade de comparar a vida humana a uma árvore. Por exemplo, quando você ler salmista Davi no Salmo 52, versículo 8, ele vai dizer: eu sou como uma oliveira verde na casa de meu Deus. Ele está se comparando a uma árvore, que ainda que ele esteja na posição de rei, eles se consideravam verde, um imaturo na presença de Deus. Jesus vai dizer em João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem está ligado em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Jó, com todas as calamidades que ele é acometido, no capítulo 14 ele vai se comparar a uma árvore cortada, mas que ao cheiro das águas brotará e dará uma planta nova. Um dia Jesus cospe no chão, olha para o cego e diz: cego, vem cá. Ele pega o cuspe, passa nos olhos do cego e pede para que ele lave no tanque de Siloé. Ele lava os seus olhos no tanque de Siloé. Quando ele volta, Jesus pergunta para ele: o que é que você vê? Ele responde: eu vejo os homens andando como árvores. Perceba que a Bíblia faz comparação à árvore humana, ou à árvore, à vida humana. E aqui Deus está dizendo: Israel é a minha lavoura, e se a minha lavoura não ouve a minha voz, eu vou tocar na lavoura. Só que aí algumas pessoas não dão ouvidos, ou não percebem o que o devorador está fazendo. Então Deus manda o pulgão, chamado de devorador. E esse destruidor faz o papel que a lagarta faz, que o migrador faz e que o devorador faz em um único ataque.
Era a última tentativa de Deus para trazer Israel de volta, mas Israel não ouve. Aí o profeta Joel vai questionar a Deus, perguntando: por que do ataque dos gafanhotos? Aí Deus responde: eles vêm até a minha presença e estão acostumados a rasgar as vestes, mas eu quero que rasguem um coração. Eles vêm diante de mim e os sacerdotes já não congregam mais. Eles vêm diante de mim, o culto deles é muito louvor, muita louvor, mas não tem essência. E aí o Joel, o profeta, leva a mensagem para o povo e o povo começa a se consertar. Aí Deus está dizendo: eu vou restituir tudo aquilo que o gafanhoto levou. E tem mais: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Além de restituição material, Deus está dizendo: eu vou restituir a vida espiritual da nação. Então Israel é uma nação agrícola. E na época de Ruth, os juízes que governavam Israel, por causa dos pecados do povo, Deus cerra os céus. Com a falta de chuva, a fome se instala em Belém. E é nesse momento que o hebreu Elimeleque e sua esposa Noemi, com seus 2 filhos, decidem sair de Belém e ir para as terras de Moabe. Deixa eu abrir um outro parênteses. Eu não sei se você já percebeu que em hebraico a palavra Belém quer dizer casa do pão. E o que chama a atenção é que Elimeleque e Noemi estão de mudança, porque falta pão na casa do pão. Isso é antagônico. Preste bem atenção, pois estamos falando de fome na casa em que tem pão. Você já parou para perceber que a Bíblia ela é repleta de antagonismos? Por exemplo, Gileade tem remédio, Gileade tem médico, mas continua doente. Jesus diz que ele é o bom pastor, mas aí tem gente que prefere o mercenário. A Bíblia diz que Israel tem profeta, mas tem gente que procura os adivinhos. Agora, na casa do pão, tem fome. E quando esses antagonismos surgem também as escolhas erradas dos homens. Elimeleque e Noemi, com seus filhos, escolhe ir para Moabe. Elimeleque e Noemi, em busca de uma estabilidade familiar, decidem ir para Moabe. Eles se instalam em um novo país. Malom, o mais velho, o filho de Elimeleque, casa-se com a moabita Ruth. Quilion, o caçula, casa-se com a moabita Orfa. Agora, a Bíblia é detalhista e chega a declarar que 10 anos se passam. E uma consequência de 3 tragédias atinge toda a família. Primeiro, Elimeleque, o chefe de família, morre. E nesse momento a viuvez passa a ser a companhia de Noemi. Segundo, a Bíblia diz que Malom, o filho mais velho de Noemi e marido de Ruth, também morreu. Terceiro, Quilion, caçula, também morre. Em uma década, a família que fugiu da fome agora está de luto em Moabe. O que resta agora é uma mãe com dores de luto e 3 mulheres viúvas dentro de casa. Observe, ninguém, absolutamente ninguém, estará livres das consequências de escolhas erradas da vida. Belém, a casa do pão, estava vivendo uma crise de fome. Dentro de uma situação como essa, a pior decisão foi ter mudado de país. Passa uma década e Noemi ouve a notícia de que Deus visitou Belém. Ele chama
ou ela chama as duas noras para anunciar a volta para a terra natal. As três choram, pois a dor da despedida abriu novamente as dores do luto. Só que tem um detalhe: a Bíblia diz que Orfa decide voltar para a casa dos seus pais. Porém, a Bíblia diz que Ruth decide seguir Noemi. Agora eu vou pedir para que coloque aqui o texto de Ruth, capítulo 1, versículo 14. Noemi chama as duas noras, anuncia a volta para Belém. Orfa decide ficar e voltar para a casa dos pais. Ruth decide seguir com Noemi. Agora veja o que o capítulo 1, versículo 14 diz. Então, de novo, choraram em voz alta. Olha o detalhe: Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Olha aqui. Orfa, mulher de Quilion, filho de Elimeleque, e Noemi, decide ficar em Moabe, se despede da sogra com um beijo. Ruth decide seguir Noemi e agarra a sogra. Percebeu que uma beija e vai embora, a outra agarra e fica. Deixando de lado as razões de Orfa ter voltado para a casa do pai, aprendemos que nem todos que estão em nosso lado ficarão conosco quando o dia mal chegar. Ó, ainda que Orfa beijou Noemi, quem ficou agarrada com a sogra foi Ruth. Beijo não é sinônimo de irmandade. Não espere fidelidade de quem só te beija. Espere fidelidade de quem fica e te agarra. Ruth vai dizer para Noemi: onde tu fores, irei eu, e onde quer que viveres, viverei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Enquanto uns te deixam, Deus te prepara gente fiel para estar contigo quando as calamidades da vida chegarem. Pegue na mão de alguém, olha para ele e diga assim: muitos podem beijarem, mas valorize aqueles que ficarem. Até porque, diga para ele, até porque beijar não é sinônimo de fidelidade. Beijo não segura ninguém. O que segura é companheirismo. O que segura é alguém ficar com o teu lado, segurar a tua mão e dizer para você: aonde tu for, irei eu. O que você passar, também passarei eu. Diga comigo: Deus. Mais alto: Deus recompensa quem fica. Segura aí, segura. Noemi e Ruth viajam para Belém. Os antigos amigos da família recepcionam as viúvas, e Noemi pede para ser chamada de Mara, que em hebraico quer dizer amarga. Afinal, Noemi sai de Belém com o marido e 2 filhos, e volta viúva sem filhos. Observe: nunca faça escolhas precipitadas em tempos de crise. As piores decisões da nossa vida nós tomamos quando nós estamos apressados e com a corda no pescoço. Não é que Deus é ruim, é que somos nós que não sabemos lidar com as consequências das escolhas. A terra de Moabe era amaldiçoada por Deus. Elas ou eles não deveriam ter saído da casa do pão ainda que em crise para ir à terra amaldiçoada. Moabe foi a terra onde Noemi sofreu as suas maiores perdas. Talvez tenha pessoas aqui em nosso meio, bispo, que não tenha mais motivo para sorrir, não tenha mais forças para dar glórias a Deus,
não têm mais forças para fazer nada para Deus, porque estão arrebentadas, frustradas e feridas. E isso é oriundo de escolhas erradas. E quando a conta chegou, olha para cá, não se ausenta da casa do pão por causa de Moabe. Eu vou dizer de novo, não se ausenta da casa do pão por causa de Moabe. Eu vou dizer terceira vez, não se ausente da casa do pão por causa de Moabe. Moabe vai ferir, Moabe vai tirar aquilo que você mais ama, Moabe vai arrebentar o seu coração ao ponto de você querer ser chamada de Mara. O tempo passa em Belém. Noemi se lembra que tem um parente rico de seu marido em Belém. A viuvez era um problema crítico no mundo antigo. Uma viúva sem descendentes não teria o direito de ficar com os bens que estavam no nome do marido falecido. Sem direitos e sem auxílio. Era comum ver viúvas se prostituindo. A miséria era um mal comum para as viúvas. A não ser que um parente próximo do marido resgate junto ao governo as terras e os bens do falecido. A Bíblia, porém, diz, preste atenção, a Bíblia diz em Neemias 13, versículo 2, que Deus transforma a maldição levanta suas mãos aos céus. Ainda que escolhas más foram feitas, ainda é tempo de consertar o futuro. E o futuro, ele pode ser muito próspero e de restituição, se você seguir a cartilha corretamente. Segura na mão de alguém e diga para ele: Deus pode transformar a maldição em bênção. Deus tem os seus caminhos por meio das dores. Surge no caminho de Noemi Boaz, um fazendeiro rico, parente próximo de Elimeleque. Ruth, a nora, orientada por Noemi, passa para colher espigas de milho que caíam no chão dos carros dos empregados de Boaz. A lei de Moisés ordenava que os ricos fazendeiros deveriam deixar para trás os milhos, os cereais que caíam, para que os pobres pudessem colher para se alimentarem. Moisés havia escrito na lei que se uma viúva sem filhos, ela deveria casar com o irmão do marido falecido ou parente próximo. Isso se chama, ou isso se dava, porque a viúva, para que a viúva pudesse gerar filhos. Só que tem um detalhe, Noemi já é idosa. Só que ela tem Ruth. Você pode não ter condições, mas Deus vai preparar alguém. Isso aqui é profético, gente. Deus vai preparar alguém para que através dessa pessoa, tudo aquilo que você perdeu possa voltar a ser seu de forma legal, com escritura e tudo. Você pode adorar Ele? Você pode exaltar a Ele? Eu estou dizendo que talvez você não tenha condições, mas Deus já providenciou alguém, e através dessa pessoa Deus vai colocar meios para aquilo que foi embora ser seu novamente. Isso se chama restituição. E eu creio em restituição. Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Você crê que você pode reconquistar aquilo que você perdeu? Ruth
Ruth é jovem e pode ter o filho que Noemi precisa para poder ter os bens restituídos do marido. Observe, Deus transforma as tragédias em oportunidade de reconstruir histórias. Vou dizer de novo, Deus tem o poder de transformar as tragédias em oportunidades de reconstruir novas histórias. Boaz se apaixona por Ruth. Porém, na linha sucessória de parente próximo de Elimeleque, tem alguém na frente de Boaz. O casamento de Boaz com Ruth estava ameaçado por esse parente que apareceu do nada. Levante a sua mão ao céu. Aliás, uma só é pouca, levanta as duas. O que é seu ninguém toma. Pode chegar a querer sentar na janelinha, pode tentar atrapalhar os planos e os projetos, mas se Deus colocou Boaz no teu caminho, não vai ser nenhum terceiro que vai atrapalhar aquilo que Deus já outorgou dos céus, na sua soberania para a tua história. Diga comigo, ninguém vai atrapalhar os planos de Deus para a minha vida. Ninguém pode atrapalhar o agir de Deus na vida de um fiel, gente. Esse outro parente que está na frente, na linha sucessória de Boaz, decide abrir mão. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus vai tocar naquele coração, e esse parente vai ter que abrir mão, porque o que é seu e ninguém toma. Quem pode adorar a Ele? Deus vai tocar no parente, e esse parente vai ter que abrir mão. Ó, ele abre mão e passa para Boaz o direito de resgatar as terras. Boaz reúne 10 homens, aí entra o texto que nós lemos, como testemunhas. Vai à entrada da cidade e adquire o direito de resgatador das terras. Noemi precisava restituir as terras que o governo confiscou, e Ruth precisava de um marido. Lá no céu, Deus juntou a fome com a vontade de comer. Vai se encaixar certinho. Ah, se eu fosse você, já começava a dar glória. Agora, o que chama atenção era como era feito o contrato de transferência de posse. A lei de Deuteronômio 25 determinava que as duas partes envolvidas, eu estou falando do parente que está abrindo mão e Boaz que está querendo comprar, as duas partes envolvidas no negócio deveriam estar diante de 10 testemunhas. O vendedor das terras transferia o direito da terra para o comprador. Detalhe, tirando os calçados. Eu fico imaginando o parente que está abrindo mão, Boaz na porta da cidade com 10 testemunhas e dizendo: olha, eu estou abrindo mão da terra, e para confirmar as ações legais, eu vou tirar os meus sapatos. Ó, posso pregar? Posso pregar, gente?
recebe os sapatos do parente próximo que abriu mão das terras de Noemi. Agora, o que significa calçar os sapatos que Boaz calçou? Primeiro, quando a terra foi vendida, o que era dono anterior da terra daria o seu sapato ao que tinha comprado. E isso significa que livremente havia entregue à pessoa que tinha adquirido a posse, o seu direito de caminhar em cima do chão adquirido. O parente tira os sapatos. Boaz e isso era a assinatura do contrato. Era como se aquele que estava vendendo e aquele que estava comprando estivesse combinado. Olha, eu estou passando os direitos da escritura da terra para você. Óbvio. Isso quer dizer que Boaz, ao caçar os sapatos do antigo dono, ele estava devolvendo as terras que já eram de Noemi. Ah, você não pegou. Já percebeu? O livro de Ruth começa com tragédia e termina com uma festa de casamento. O livro começa com morte e termina com o nascimento de Obed, avô de Davi, principal rei de Israel. Davi é fruto de uma troca de sapatos. Ah, você não entendeu. Eu estou dizendo que Davi é fruto de troca de sapatos, assinatura da escritura da terra. A troca de sapatos simboliza que Deus transforma a tragédia em oportunidade de triunfo, o choro em alegria, o que está perdido restituído. Eu já estou vendo aqui pela fé que Deus já está começando a trocar os seus sapatos. Eu estou analisando e vendo pela fé, o Espírito Santo me mostra que Ele já está com uma bandeja na mão, trazendo os sapatos. Sapatos para calçar os teus pés. E você vai pisar no chão daquilo que é teu. Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Então, um ato de fé, bata assim com o pé no chão, ó, bata, bata. Eu vou pisar na terra que é minha. Bata, 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 mostra para Satanás. Eu vou pisar no chão que é meu. Levante as suas mãos aos céus, quem tem glória da glória. Eu quero te convidar a adorar pela bênção que Deus já te entregou. Eu já te convido a calçar os sapatos. A assinatura da escritura já está nas tuas mãos. Você crê? Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Olha o que Deus disse para Josué: a terra que pisar a planta do teu pé, eu te darei a ti e a tua descendência. Por que vocês acham que o pai da parábola do bom, ou melhor, do filho pródigo, deu anel, deu veste e deu sapato? Era como se ele estivesse dizendo: você perdeu toda a herança que eu te dei, só que você vai ganhar os sapatos, e ainda o que eu tenho ainda será teu. Não, você não entendeu. Escute. Segundo, calçar os sapatos
simboliza que os pés calçados ao pisar nas terras que foi confiscado pelo governo, seria restituído à família que havia perdido o direito por causa da morte. Olha aqui, a lei máxima da transferência dos sapatos dizia: vista o meu sapato, seja o teu pé com o meu pé dentro do sapato, e as terras que pisar os meus pés, você pisará também, e as terras legalmente será devolvida aos donos de direito. Deus estava dizendo, aquilo que está ilegal, os contratos ilegais, tudo aquilo que você perdeu por causa de tramóia, tudo aquilo que você teve que abrir mão porque alguém agiu de má fé. Quem é que recebe aqui? Se prepare para receber a visita desse cidadão na porta da tua casa, com a bandeja, com os sapatos na mão, dizendo: não, de fato é seu por direito. Aplauda Jesus Cristo por isso. Eu estou profetizando que aquilo que fez você perder por causa de ilegalidade, Deus vai transformar em algo legal e restituir com prazo, juros e correção monetária todos os seus prejuízos. Assim diz o Senhor dos exércitos. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. O país de Moabe, para onde foi a família de Noemi, recebeu esse nome por causa de Ló, sobrinho de Abraão. Aqui, ó. O nome Moabe significa a semente do meu pai. Moabe nasceu de um incesto entre Ló e a sua filha mais velha. Moabe nasceu de forma ilegal. Moabe deu origem a uma nação de que foi sempre pedra de sapato em Israel. A família de Noemi, por causa da crise, sai de forma precipitada da casa do pão e vai para uma terra que nasceu de forma ilegal diante de Deus. Ao saírem de Belém e consequentemente a morte de Elimeleque, a família pede os direitos da terra, que só pode ser resgatada diante um parente próximo. E isso tem uma mensagem espiritual. Ao caçar os sapatos do parente próximo, Boaz estava recebendo um contrato. Vou dizer de novo. Boaz estava recebendo um contrato. A mensagem de hoje é profética. Só pega quem quiser, quem tem fé. Eu não estou pregando para incrédulo, não. Estou pregando para quem tem fé. Boaz recebeu um contrato, onde aquilo que era ilegal agora passaria para o estado legal. Deus estava tirando Noemi de uma terra ilegal. Eu vou dizer de novo: Deus estava tirando Noemi de uma terra ilegal. Eu vou dizer de novo: Deus estava tirando Noemi de uma terra ilegal, tornando ela para Belém, para a terra legal. Tudo que o país de Moabe tomou de Noemi, Belém, a casa do pão, teve que devolver. Escute: todas as dores provocadas por Moabe, Belém sarou, Belém restituiu. Pegue na mão de alguém e diga para ele: se prepare para viajar para a casa do pão. Mais forte, diga para ele: se prepare para entrar na casa do pão. Receba a
parte de Deus. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, diz o Senhor. Aleluia. Se alguém te lesou por causa de contrato ilegal, se prepare para receber os sapatos. Deixa eu terminar a mensagem. Ao calçar os sapatos, Boaz estava preenchendo o vazio que o luto trouxe para Noemi. Olha para cá. A solidão parecia o destino de Noemi. Parecia. Mas vem Deus e prepara Ruth. Se Noemi não conseguia mais andar com as próprias pernas, Deus enviou as pernas que Noemi precisava. As duas viajam para Belém, uma cuidando da outra. A solidão da vida se mistura com o desejo de sobreviver. Quer saber de uma coisa? Escute o que eu vou dizer. Sobrevive, depois você entende. Não. Diga para quem está perto de você, segura na mão dele, segura. Diga para ele, sobrevive, depois você entende. Sobrevive a essa guerra, depois você entende. Sobrevive a esse furacão, depois você entende. Sobrevive a essas percas, depois você vai entender o processo. Quem deveria resgatar, não queria. Só que Deus prepara também Boaz. Boaz assume os calçados daquele que não quis, para cumprir a lei do liverato. Se teve alguém que não quis, o problema é dele. Deus nunca vai deixar o vazio sem ser preenchido. Detalhe, quando você ler o versículo 5 e 6, esse parente que não quis assumir Ruth, era casado. Boaz era solteiro. Tem mais. Boaz tinha um dobro de Ruth, da idade de Ruth. Mas quem ama, não olha para as rugas da face. Se não quis, não tem problema. Deus já está enviando alguém. Mas sozinho você não fica.
sozinho você não fica. Boaz pode ter uma idade superior, mas tem o necessário para adquirir o teu futuro. Essa desceu agora. Ó, a solidão parecia que ia ser o destino de Noemi e Ruth, até que Deus prepara o companheiro. Enquanto algumas pessoas nos abandonam e nos deixam sozinhos com os nossos dramas, Deus aparece em cena e prepara alguém para preencher o vazio que deixaram. Quem foi vítima aqui da expressão "tamo junto"? Quem aqui já foi vítima do "tamo junto"? Ó, conte comigo, hein? Quem já foi vítima? Cadê? Só que Deus também nunca deixou você desamparado. Diga para aquele que disse que estaria com você: não se preocupe, Deus já resolveu o problema. A mensagem do descalçado é: Deus não abandona aqueles que são seus. Sabe quem foi Boaz? Boaz foi pai de Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi, que se tornou rei. É a última vez, eu prometo. Segura na mão de alguém. Em um ato profético, diga assim: a união com os descalçados vai promover uma situação em que todos vão ter que assistir na porta da cidade e serão testemunhas oculares. O contrato que você vai assinar, os sapatos que você vai calçar, vai ter testemunha ocular na porta da cidade. Você vai chamar, você vai convidar para calçar o sapato. Olha pra cá. E se isso aqui que eu for falar para você não fazer você dar glória, eu não sei o que pode fazer você glorificar. Escute, a lei do descalçado colocou Boaz na genealogia do Messias. Você não entendeu? Quando você ler Mateus capítulo 1, o nome de Boaz vai estar lá na família de Jesus. Alguém vai ter que ler a sua genealogia e vai estar lá escrito a marca de um vencedor, a marca de alguém que foi fiel e foi incluído na lista dos vencedores de Jesus Cristo. Se coloca sobre os seus pés. Quem crê em restituição? Eu perguntei só para quem tem fé. Quem crê em restituição? Quem crê que hoje pode Deus expulsar os gafanhotos? Então vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós vamos expulsar os gafanhotos da vinha.
Eu vou profetizar nessa noite. Vai ter gente que vai ter aqui assinado o seu contrato. E esse contrato não vai ser de forma ilegal, vai ser de forma legal. Tem gente aqui que vai sair de Moabe e vai voltar para a casa do pão, glorificando a Jesus de Nazaré. Só quem acredita que pode sair de Moabe, vem aqui na frente. Vem, 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 vem. Diga comigo mais alto que você puder. Diga assim para os céus. Diga para os céus: eu vou calçar os sapatos. E não vai ter ninguém que vai impedir. Diga assim: Satanás, você tentou levar os meus sapatos, mas o anjo desceu nessa noite e me trouxe na bandeja a assinatura do contrato. Martelo batido, decreto de Deus. Se você crê que está aqui na frente, começa a glorificar a Deus. Começa a glorificar a Deus. Pode orar, ministros, pode orar que Deus já está dando vitória.